As sociedades pré-colombianas. Um novo mundo. A América. Civilizações espalhadas por todo um continente até então desconhecido. Se você sempre quis saber mais sobre as civilizações originárias da nossa região e como elas foram conquistadas uma após a outra, então segue no canal que vamos te contar a partir de hoje que história é essa. Retomaremos a partir de hoje a contar a história da América, iniciando nesse vídeo com uma introdução aos povos pré-colombianos, seguindo com a história das principais civilizações dessa região e o processo de conquista dos países europeus e a formação de suas colônias. As denominadas civilizações pré-colombianas são assim conhecidas por serem os grandes reinos e impérios que dominavam as Américas antes da chegada de Cristóvão Colombo e do posterior genocídio causado pela dominação europeia. É importante destacar que, ao contrário do que alguns historiadores mais antigos afirmavam, e que infelizmente ainda está muito presente na cabeça de muita gente, não é correto afirmar que uma civilização tem uma cultura mais ou menos rica e importante, a depender da história escrita sobre ela. Mas aí você se pergunta, como afinal essas pessoas teriam chegado à América? Pois bem, dentre as possíveis explicações para a chegada do homem à América, a mais provável é que ele teria vindo pela Ásia, através do Estreito de Bering. Bem, não há como ter uma datação precisa, mas isso teria ocorrido entre 40 e 25 mil a.C., graças ao baixo nível do mar, por conta de uma era glacial que estaria ocorrendo na época. Assim, os primeiros habitantes vieram da região da Sibéria, atual Rússia. Um pouco antes desse período, a América e a Ásia estavam unidas por um estreito pedaço de terra, que se desfez, dando origem ao Estreito de Bering, que estava congelado, possibilitando a travessia. Contudo, expectativas apontam que isso tenha ocorrido por volta de 15.000 a.C. Seja qual for a data correta, existem provas da existência da presença humana na América, já em 9.000 a.C. Portanto, qualquer uma das teorias acima se encaixa. A hipótese mais plausível é que bandos de caçadores primitivos, enquanto perseguiam bisões, teria se deslocado da Sibéria para o Alasca, atual Estados Unidos, construindo uma corrente migratória e dando início ao povoado da América. Teriam vindo em pequenos grupos familiares, nos quais os homens se dedicavam à caça enquanto as mulheres colhiam frutas e vegetais, além de cuidarem das atividades domésticas como a preparação de peles para os vestir e aquecer, e o traçado de cestos para transportar seus pertences. Outras correntes migratórias teriam ao longo da história completado o povoado da América, como a chegada de pequenos grupos em embarcações de melanésios e polinésios, entre outras embarcações vindas através do Oceano Pacífico. Logicamente, que as populações que atravessaram esse estreito e preencheram as Américas posteriormente o fizeram em ondas sucessivas, cada uma com seu ritmo, cultura e representações religiosas, formadas ao longo de gerações, mas sempre com um cerne comum entre elas. É importante destacar que essa migração fez parte de um processo contínuo ao longo de várias gerações. Outras análises, como o estudo de um fóssil encontrado em Minas Gerais, que data de 11.500 a.C., revelam que também grupos negroides, oriundos do continente africano, migraram para a América, o que colocou a dúvida entre os pesquisadores de qual desses grupos teria chegado primeiro ao nosso continente. De qualquer modo, outros povos podem ter chegado posteriormente, como os vikings, na América do Norte. Contudo,
tal possibilidade será analisada quando estudarmos essa civilização. Por fim, os seres humanos que estavam nas últimas ondas migratórias teriam conservado melhor suas características ancestrais, sendo os ascendentes dos esquimós. É importante destacar também que o isolamento desses povos em relação a outras civilizações fez com que eles não tivessem conhecimento sobre o ferro e o cavalo, além de não fazer uso da roda. O que também deve ser motivo para se valorizar as conquistas dessas civilizações, uma vez que foram alcançadas apenas através de seu esforço, sem contribuições estrangeiras. As diversas representações religiosas dessas civilizações, de modo geral, eram isoladas umas das outras, embora tivessem uma raiz similar. Esse isolamento entre elas se dava por conta da geografia do continente americano, uma vez que possuía imensas florestas e haviam grandes distâncias entre uma civilização e outra, o que dificultava o intercâmbio cultural, o transporte de mercadorias para o comércio e a comunicação entre elas. As sociedades pré-colombianas, de modo geral, não apresentam muito desenvolvimento em suas forças produtivas. Ou seja, com exceção feita dos mesoamericanos, os maias e os astecas, os restantes das sociedades ainda se mantinham muito primitivas quanto à produção de suas próprias mercadorias. Essas sociedades se dividem basicamente em dois tipos: as sociedades de classe com as três grandes civilizações, os astecas, os maias e os incas, e as comunidades primitivas, compostas por caçadores, pescadores, coletores e agricultores primitivos, conforme estudaremos nos próximos vídeos aqui do canal. Pessoal, muito obrigado por mais essa audiência. É o seu apoio que me dá força para continuar trabalhando e trazendo todo esse conteúdo para vocês. E como forma de agradecimento a esse trabalho, eu peço novamente que nos siga em nossas redes sociais. Curta e comenta o que achou do vídeo, deixando suas sugestões de vídeos e compartilhando o nosso conteúdo com seus amigos e familiares. Hoje, ao invés do tradicional agradecimento, quero convidá-los também para acompanhar o podcast oficial do canal, lançado na quarta-feira passada, e que, assim como as redes sociais, deixaria aqui na descrição. Por enquanto, temos apenas 3 episódios lá, mas pretendo postar ao menos 3 episódios novos por semana. Mais uma vez, muito obrigado, e até o próximo vídeo com mais um episódio do Que História é Essa?